Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Gente, conversando com Deus aqui nesse frio. Hoje tá realmente frio. Não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, porque eu gravo sempre antecipadamente para poder manter o compromisso que eu fiz comigo mesmo de estar trazendo 3 vídeos desse livro por semana. Mas se aí no Brasil ainda tiver muito calor, que vocês possam estar recebendo um pouquinho desse refrigério aqui, porque está gelado, literalmente gelado. Dá para ver um pouquinho ali no chão, né? Ali na graminha toda congelada. Estou torcendo para que da próxima vez seja neve. Então tá, gente, nós estamos então aqui nesse livro, finalzinho do livro Conversando com Deus. O autor é o Neil Walsh, a gente já sabe, todo mundo que está acompanhando já sabe. A gente sabe que nesse livro ele aborda principalmente temas comuns a todos, concentrando-se nos desafios e nas oportunidades que a vida nos oferece e responde a muitas perguntas que já fizemos sobre vida, amor, guerra e paz, objetivo e propósito, pessoas e relacionamentos, bem e mal, o caminho para Deus e para o inferno, entre outras coisas. Esse livro então é realmente um diálogo muito legal com Deus, em que ele diz basicamente, acho que se eu fosse definir, se eu fosse resumir esse livro, fiquem tranquilos, eu estou aqui, eu estou no comando e eu sou absoluto amor, absoluta compaixão por vocês, eu amo a minha criação, soltei aí nessa realidade de luz e sombras, dei livre-arbítrio, então quem quiser flertar com a sombra mais tempo pode, não tem problema nenhum. Ele disse nas páginas anteriores que ele não se importava com o trajeto, com o processo que cada um faz para chegar de volta a ele, porque ele não tem a menor dúvida de que todos chegarão, ou seja, não tenha nenhum medo, não existe inferno, não existe a contrapartida de Deus, o diabo, o demônio, qualquer coisa como muita gente acredita. E eu deixo aqui uma dica também, o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Com certeza nesse livro que eu também fiz, eu deixo a playlist aqui, ele diz que depois de ler esse livro, Mais Esperto que o Diabo, a gente ia entender muito mais de Deus. E é verdade. Não deixa o título, não deixa o nome da contrapartida de Deus, se você acredita que existe, te frear, não. Vai lá e vê, é Deus conversando também. E aqui, Deus falando também, mostrando esse Deus de absoluto amor que Jesus Cristo veio nos apresentar como o Pai de todos nós, não só dele, do nosso Mestre amado Jesus Cristo. E aí nós estamos no 13º capítulo, que é o último aqui do livro. Não, desculpem, acabei de ver que tem o 14º também. Estamos então no 13º capítulo, onde Deus estava falando basicamente sobre saúde, porque o Neil Walsh disse, cara, eu estou tendo doenças 1000, como é que faz isso, como é que eu faço, por que eu sou tão doente desse jeito? Ele diz, como posso resolver alguns dos meus problemas de saúde? Fui vítima de problemas crônicos suficientes para 3 vidas. Por que estou tendo todos estes agora nessa vida? E aí Deus foi discorrendo. Primeiro lembrou a ele que tudo vem do pensamento, ou seja, a doença, quando ela se atualiza no corpo físico, é porque ela já saiu ali do pensamento, foi para o corpo emocional e aí ela apareceu no corpo físico. E depois ele disse a ele também, além do pensamento, cuida do seu corpo. Tem também o que você ingere, não é só o que você ingere que alimenta a sua mente, que resulta na doença, mas também o que você ingere pela boca, ou pelo nariz. Então Deus disse, não adianta se você não se cuida, não cuida do seu corpo, não exercita, como é que você quer ter uma boa saúde? E aqui no final, Deus estava dizendo aqui que Deus disse assim, agora eu lhe explicarei o maior mistério, seu relacionamento com exato e verdadeiro comigo. Você é meu corpo. Isso está em caixa alta, quer dizer que é uma informação super incrível, mas que a gente já devia eu acho que eu entendo mais ou menos, porque se a nossa essência é divina, se a gente tem a centelha divina nos animando, ela está animando o quê? O nosso corpo. Então, se é a centelha que nos anima, então nós somos o corpo de Deus também. O nosso corpo também é um templo sagrado do nosso espírito. E aí ele explica sobre isso e o Neil Walsh diz, o senhor quer dizer que não é Deus? E ele diz, sim, eu sou Deus,
como vocês agora o imaginam. Deusa como agora a imaginam. Sou o idealizador e criador de tudo. Explicou e o Neil Osho perguntou: está tentando me dizer que até mesmo Deus tem um Deus? E ele diz: estou lhe dizendo que a sua percepção da realidade máxima é mais limitada do que pensava e que a verdade é mais ilimitada do que pode imaginar. Eu estou lhe dando uma vaga noção do infinito e do amor infinito. Você não poderia ter outra maior em sua realidade. Mal pode ter essa. Foi assim então que terminou o vídeo anterior e agora eu continuo, tá? Então o Neil Osho diz depois disso: espera um minuto. Está dizendo que eu realmente não estou falando com Deus aqui? Que isso? Quem tá conversando comigo aqui? E aí Deus diz: eu lhe disse, se você imagina Deus como seu criador e mestre, como é o criador e mestre do seu próprio corpo, eu sou o Deus da sua compreensão. E sim, está falando comigo. Está sendo uma conversa ótima, não? E aí Deus todo, amor e bondade, pacifica ali os medos do Neil Osho. Estou perdendo meu tempo aqui com quem não é Deus? Ele diz não. Se você imagina Deus como seu criador e mestre, como é o criador e mestre do seu próprio corpo, então sim, sou eu e sou eu que estou falando com você. O Neil Osho diz: ótima ou não, eu pensei que estava conversando com o verdadeiro Deus, o Deus dos deuses. O senhor sabe, o chefe. Mas o Neil Osho não fica tão satisfeito, então ele diz: poxa, mas é um subdeus? Quero falar com o chefe. E aí Deus diz: você está, acredite em mim, Neil Osho. E no entanto está dizendo que há alguém acima do senhor nessa hierarquia. O Neil Osho entendeu assim, dessa forma. E Deus diz: agora estamos tentando fazer o impossível, que é falar sobre o indizível. Como eu já disse, é o que a sua religião tenta fazer. Deixe-me ver se encontro um modo de resumir isso. Então, toda essa dúvida aqui do Neil Osho, ele diz: cara, a gente está tentando fazer o impossível, que é falar do indizível. Não tenta entender por enquanto, eu acredito. No seu atual nível de evolução, onde você está agora, você ainda não consegue, não tenta, acho que é isso. Mas ele continua: para sempre é mais do que você imagina. Vamos ver se eu não pulei uma página aqui, não. Tá, ele diz: deixe-me ver se encontro um modo de resumir isso. Para sempre é mais do que você imagina. Eterno é mais do que para sempre. Deus é mais do que você imagina. Imaginar é mais do que Deus. Deus é a energia a que chama de imaginação. É criação, primeiro pensamento. E Deus é a última experiência e tudo no meio. Você já olhou através de um microscópio potente ou assistiu a filmes sobre a ação molecular e disse: há todo um universo lá? E para esse universo, eu, o observador, devo parecer Deus. Já disse isso ou teve esse tipo de experiência? E o Neil Osho diz: sim, acho que todas as pessoas tiveram. De fato, e você teve por si mesmo uma vaga noção do que eu estou lhe mostrando aqui. E o que faria se eu lhe dissesse que essa realidade da qual teve uma noção nunca termina? Ou seja, é infinita. E o Neil Osho diz: eu lhe pediria para explicar isso. Ainda bem que ele pediu. E aí Deus diz: pegue a menor parte do universo que pode imaginar. Imagine essa partícula de matéria. E o Osho diz: está bem. Agora corte-a ao meio. Está bem. O que você tem? 2 metades menores. Exatamente. Agora faça isso de novo. O que você tem? 2 metades ainda menores. Certo, agora continue. O que tem? Partes cada vez menores. Sim, mas isso não para? Quantas vezes pode dividir a matéria até que ela deixe de existir? Eu não sei. Acho que nunca deixa de existir. Quer dizer que nunca pode destruí-la totalmente? Tudo que pode fazer é mudar a forma da matéria? Pergunta a Deus.
Depois dele tá dando esses exemplos. E o Nioshi diz, parece que sim. E Deus diz, eu lhe digo que você acabou de descobrir o segredo de toda a vida e de ver o infinito. Agora tem uma pergunta para lhe fazer. Nioshi diz, sim? O que o faz achar que o infinito segue uma única direção? Então não há fim para cima como não há fim para baixo? Diz o Nioshi. Não há em cima ou embaixo. Mas eu entendo o que quer dizer, responde Deus. Mas se não há fim para a pequenez, também não há para a grandeza, conclui o Nioshi e Deus diz, correto. Mas se não há fim para a grandeza, então não existe o maior. Isso significa, no sentido mais amplo, que não existe Deus. Nioshi chega a essa conclusão, e aí Deus diz, ou que talvez tudo é Deus e não existe mais nada. Prefiro a conclusão divina. Tudo é Deus e não existe mais nada. Eu lhe digo que eu sou o que sou e você é o que é. Não pode não ser. Pode mudar tudo que deseja, mas não pode deixar de ser. Contudo, pode não saber quem é. E por esse motivo, experimentar apenas a metade do que é. Olha que explicação grandiosa, não é? Olha, eu sou o que sou e você é o que é, mas pode não saber, você pode não saber quem é. Por quê? Porque está sob o véu do esquecimento, porque está sob o efeito do chazinho do esquecimento, exatamente para poder fazer essa experiência, se experienciar entre luz e sombra e se descobrir luz absoluta. E por enquanto a gente não entende isso, a gente só experimenta metade do que a gente é. E aí o Nioshi conclui, isso seria um inferno. Deus diz exatamente, mas você não está condenado ao inferno para todo sempre. Tudo que é preciso para sair de lá, para livrar-se dessa falta de conhecimento, é conhecer novamente. E eu digo, é se lembrar, não é? Ele não diz que a gente veio aqui apenas para lembrar quem somos. Aceitamos tomar o chazinho do esquecimento para fazer a brincadeira bem assim, excitante, que a gente tem que lembrar. Largam a gente ali num labirinto, a gente esquece quem a gente é, esquece onde está a saída, vai batendo cabeça, isso é um inferno, mas assim que a gente lembra, a gente olha para cima, vê o helicóptero aí e pergunta, cadê a saída? Eles mostram, jogam GPS e a gente sai. E aí Deus continua. Você pode fazer isso de muitos modos e em muitos lugares, aqui entre aspas, dimensões. Está em uma dessas dimensões agora, que se chama, em sua interpretação, a terceira dimensão. E Nioshi pergunta, e há muitas mais? Deus responde, eu não lhe disse que em meu reino há muitas moradas? Não teria dito isso se não houvesse. Legal, Deus dizendo, não estou aqui falando, jogando palavra à toa. Se eu disse é porque presta atenção. E aí o Nioshi diz, então o inferno não existe. Quer dizer, não há um lugar ou uma dimensão a que estamos eternamente condenados. Bingo! E aí Deus diz, qual seria o objetivo disso? Ou seja, se o inferno existisse mesmo, qual seria o objetivo? No entanto, você está sempre limitado por seu conhecimento, porque você é um ser que criou a si próprio, como eu me criei. Você não pode ser o que não sabe que o seu eu é. É por isso que lhe foi dada essa vida, para que pudesse conhecer a si próprio experimentalmente. Então poderá imaginar-se como quem realmente é e criar-se como tal em sua experiência, e o círculo estará novamente completo, só que maior. Portanto, você está passando pelo processo de crescimento, ou como eu disse em todo este livro, de tornar-se, ou seja, tornar-se quem você é. Não há limite para o que pode tornar-se. Quer dizer que posso até mesmo tornar-me, ouso dizer, um Deus, como o Senhor? Aí Nioshi começa a entender. Não há limite para o que pode tornar-se desde que você entenda quem você é. Aí, como você é um ser eterno ilimitado, não há limite. E aí ele pergunta,
Quer dizer que eu posso me tornar até um Deus como o Senhor? E Deus responde, o que você acha? Nioshi diz, não sei. E Deus continua, enquanto não souber, não poderá. Lembre-se do triângulo da Santíssima Trindade, espírito, mente, corpo. Imaginar, criar, experimentar. Lembre-se usando a sua simbologia de que Espírito Santo é igual a inspiração, que é igual a imaginar. Pai é igual a fonte, que é igual a criar. E filho é igual a fruto, que é igual a experimentar. Ele já passou essa formulazinha ali, né, gente? Então, ele diz, lembre-se do triângulo da Santíssima Trindade e lembre-se disso usando a sua simbologia, de que então o Espírito Santo termina por imaginar, é a sua imaginação. Pai é quando você cria, a criação. E filho é aquele que vem experimentar para entender quem é e assim poder se tornar o infinito, poder ser tudo, como o Pai é. E aí ele continua. O Filho experimenta a criação do pensamento que provém do Espírito Santo. Você pode imaginar-se como sendo um dia um Deus? Aí Deus explica e manda de volta a pergunta para o Nioshi. O que ele vai dizer? É em meus momentos de maior insensatez, responde o Nioshi. Ou seja, imaginar-se Deus é insensato. Mas eu acredito, entendo o que ele está dizendo aqui, que nessa realidade em que a gente se sente limitado, que a gente esqueceu, estamos sob o véu do esquecimento, não sabemos com certeza quem a gente é, como Deus diz ali anteriormente, quando ele diz, quer dizer que eu posso até me tornar um Deus, ele diz, desde que você entenda que isso é possível. Enquanto você não entende isso, não pode, né? E aí Deus diz, ótimo, porque eu lhe digo que já é um Deus, só que não sabe. Eu não disse, vocês são deuses? E Deus mostrando aqui que então, se ele disse o que ele diz, a gente não deve realmente duvidar. Acho que é isso que ficou claro aqui no final desse 13º capítulo. Se Deus disse, Jesus Cristo confirmou, então por que é? Não tem aquela coisa também aqui no meio das árvores, não tem aquela coisa de que, como é que um pé, a gente não pode esperar que caia limão de um pé de banana. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e somos a centelha divina que nos anima, nós somos Deus que anima cada um, então como é que a gente pode não ser deuses, como ele está dizendo aqui? Quando ele disse, ele pergunta para o Nioshi se ele pode imaginar um dia ser Deus, e ele diz, no meu momento de maior insensatez. E para a maioria, eu acredito que até dizer que é uma blasfêmia, como ele já disse aqui nas páginas anteriores. Porém, blasfêmia por quê? Porque a gente não se sente capaz, exatamente porque a gente está esquecido de que nós somos. Mas aí eu acredito, aqui para mim eu vou guardar desse jeito. Se Deus está dizendo, Jesus Cristo confirmando, então eu vou acreditar, eu sou Deus. E trabalhar para aprender com as experiências que Deus está me passando nessa vida, nessa realidade, para ir me melhorando a cada dia mais e mais em todos os aspectos. E aí eu trago até aqui aquela frase eu esqueci o nome dele agora, é um escritor francês, que diz que quando a gente está com aqueles pensamentos repetitivos, negativos, que faz a gente, nossa, se pensar uma coisa dessa, eu sou Deus, que isso é uma blasfêmia, ou é no momento de maior insensatez. Então, quando aqueles pensamentos estão nos jogando ali bem longe de Deus, a gente não é nada, a gente é pecador mesmo, a gente veio para sofrer. Então, ele diz que a gente deve repetir sempre essa frase, a cada dia em todos os aspectos, eu me torno melhor e melhor. Eu digo dessa forma, cada dia em todos os aspectos, eu sou melhor e melhor. E aquela também que eu aprendi com o Dr. Lai Ribeiro, que é de uma filosofia japonesa, de dizer, eu sou hoje melhor do que ontem e eu sou amanhã melhor do que hoje. Que assim, isso faz a nossa mente dar uma parada ali naquele momento que ela está trabalhando ali para nos trazer, para ficar de novo com o nosso ego, que acha que é separado, e isso faz com que a gente não possa estar caminhando em direção a essa evolução, que faz com que a gente entenda isso que Deus está dizendo aqui através do Nioshi.
Então, gente, terminou dessa forma o 13º capítulo. Nós vamos entrar no próximo vídeo, no 14º e último capítulo, e aí o New Wash começa dessa forma. Pronto, ou seja, desculpem, é Deus que começa falando. Pronto, eu expliquei tudo para você, a vida, como funciona, sua razão e seu objetivo. Em que mais posso lhe ser útil? Então Deus aqui tá tomando o diálogo como encerrado. Poxa, eu já expliquei tudo. Agora tem outra coisa para fazer também. Não posso passar aqui todo o meu tempo. Isso é o que estou dizendo aqui com você. E aí ele diz, agora então, depois que eu já expliquei tudo, espero que você tenha entendido, em que mais posso lhe ser útil? E aí a gente vai ver o que é que o New Washington vai pedir a Deus para explicar nesse último capítulo do livro, que é o 14º capítulo, desse que é o livro então que já foi vendido já foi traduzido para mais de 30 idiomas e já vendeu mais de 7,5 milhões de exemplares e ficou mais de 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times e faz parte daquela série de livros que o New Wash escreveu, então, mas esse é o que traz sobre esse assunto que ele escreveu conversando com Deus. Acredito que até é isso que ele vai dizer aqui no último capítulo, mas esse livro é o que trata das perguntas mais essenciais, daquelas que preocupam a todos nós, e os outros são mais específicos, por isso eu vou fazer esse aqui, tá bom? Então, gente, eu agradeço muito você que veio comigo até aqui. Se você quiser curtir, compartilhar e comentar, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros vídeos desse, eu deixo aqui então todo o início de todo o livro completo. Eu já fiz, são vários vídeos, eu fiz desde o início. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, mas lá no meu canal tem muitos outros vídeos, livros também. Se quiser dar uma olhada lá e quiser aproveitar e se inscrever, eu te agradeço muito. Até o próximo vídeo, tchau!